Vambora! Fica careca de saber com o meu comentário sobre a vitória do Grêmio. O Luiz Castro, ele foi pra coletiva e foi perguntado uma, duas, na terceira ele pediu. Gente, eu sei que vocês têm que fazer o papel de vocês aí, mas eu não vou falar do Grenal. Eu quero falar do jogo contra o Guarani de Bagé. Fez bem, Luiz Castro. Até para não ter nenhuma resposta que possa virar motivação pro lado de lá. Agora, não precisa o Luiz Castro falar sobre o Grenal ou o time que ele vai escalar. Porque a vitória contra o Guarani de Bagé deu para ele a certeza do Grêmio que começa o Grenal domingo, 8 horas da noite. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro, nós temos um time definido, muito bem definido, já no início. Segundo, os jogadores que entraram não estão fazendo sombra para os titulares. Vamos lá. O Grêmio começou o jogo com o Everton. Coisa boa assistir um jogo sem ficar naquela ansiedade. Será que a bola vai entrar? O cara vai chutar de fora da área, vai entrar no ângulo essa bola porque o goleiro chama gol. Não. Com o Everton tudo fica mais seguro, mais fácil. Trabalha bem com os pés. Foi bem o Everton. Tá escalado para o Grenal. Aliás, o Everton veio para ser titular e é ele que joga o Grenal. Na direita, o João Pedro tá longe do Marcos Rocha. E olha que o Marcos Rocha é um lateral que já tem uma idade avançada, mas o João Pedro parece ser mais antigo do que ele. O Marcos Rocha tem mais força, mesmo sendo mais veterano. É verdade que o João Pedro vem de uma trombose, tudo isso, perdeu força, então não faz sombra. Cara, a dupla de zaga que jogou contra o Guarani de Bagé, o Luiz Eduardo e o Vieri, nos dão esperança que o Grêmio não precisa contratar zagueiro no futuro. Não precisa. Luiz Eduardo e Vieri nos dão a tranquilidade, cara. Olha, se o Wagner Leonardo sair, quando o Kahneman se aposentar, sabe? Não, temos em casa aqui. Coisa boa, ótimo. Lateral esquerda, Caio Paulista. Tá distante demais do Marlon, mas distante demais. O Caio Paulista é aquele jogador que realmente é um jogador para grupo, né? Foi meio mal no jogo, não gostei muito dele. Bom, a dupla de volantes, cara, não dá nem pra comparar. Não tem nem, sabe, nem pro início. Alguém é melhor que hoje Arthur e Thiaguinho? Não. E veja que o jogo de hoje, ele escalou o Thiaguinho. Por quê? Porque o Luiz Castro jogou com o Edenilson e Dodi, dois volantes móveis. Ele não fez um teste com um volante fixo, o Cuejar, que virou agora terceiro reserva, ou até mesmo Noriega de primeiro volante. Ele repetiu um formato, volantes que se movem. Então, se ele não testou até agora, ou se não fez assim até agora, não vai fazer agora sexta e sábado. Domingo é Arthur e Thiaguinho, que vem jogando muito bem. E até porque ele não tem esse primeiro volante. O William fez sombra para o Cristaldo na meia? Não fez. O William não consegue jogar bem como camisa 10. Né? O William é mais jogador que o Cristaldo, claro que é, mas nessa função de meia, o Cristaldo, mesmo com as suas limitações, ainda joga mais. Então é preciso contratar um camisa 10. Eu acho que o William ali não vai se encontrar muito. O William acabou caindo muito pro lado direito e aí ocupa o espaço do Roger, porque aí dobra a marcação em cima do Roger, o Roger que foi o ponta do Grêmio contra o Guarani de Bagé. Então o Roger também não foi tão bem para pegar o lugar do TT. Do outro lado, na ponta esquerda, o Enamorado foi bem. Foi veloz, driblador, é jogador liso. Mas ainda não chega perto do Amuso. Acho que o Amuso está mais preparado para a partida, para o Grenal. Né? O Enamorado ainda me parece um jogador de segundo tempo. O que não é nenhum demérito, tá? Bom, e na frente, precisou ele entrar para o Grêmio vencer. Né? O André Henrique começou o jogo e eu acho que o André Henrique... Isso aqui pesa para ele. O André Henrique não consegue nem ser o jogador que entra e resolve. Começou o jogo, mas botou uma bola na trave, mas parece que sempre falta, né, alguma coisa. O Carlos Vinícius entrou no jogo, 1-0 Grêmio. Gol do centroavante. Golaço de cabeça. Aliás, 18 jogos, 16 gols. 18 jogos, 16 gols. Isso aí nem Soares, cara. Isso aí me lembra o Jardel, que praticamente tinha o mesmo número de jogos e gols no Grêmio. É impressionante o que faz o Carlos Vinícius. 18 jogos, 16 gols. E veja que eu estou contando os jogos que ele chegou no Grêmio ano passado, pegou o Campeonato Brasileiro. Espirrou, tá fazendo gol. Coisa boa que a fase continua.
Bom, o gol dele foi do Gabriel, a assistência sai do Gabriel Mack, o cruzamento. Entrou bem o Gabriel Mack. Então, muita gente já estava decretando o fim de Gabriel Mack. Calma. Vamos dar um tempo pro Gabriel Mack. Veja que o Roger, que começou tão bem, já deu uma caidinha. Então, eles vão oscilar. Gabriel Mack, baita cruzamento pro Carlos Vinícius. O Aravena que entrou na partida também não fez grandes coisas. E é isso. Então o Grêmio está escalado pro Grenal. Ninguém jogou a ponto de tirar a vaga de um titular e nenhum titular que jogou saiu machucado ou foi tão mal. Então vamos lá, o Everton no gol. Na direita, Marcos Rocha, dupla de zaga é Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Na esquerda, o Marlon, dupla de volantes, Thiaguinho e Arthur, Cristaldo na meia. De um lado TT, do outro Amuso, na frente Carlos Vinícius. Léo e o Noriega. O Noriega, a informação que eu tenho é que ele voltou um pouco acima do peso. Até as fotos que saem do treino do Grêmio, ou quando a gente vai no treino, a gente percebe que ele tá mais fortinho, tá? Ele deu uma engordadinha. Ele estava lesionado, né? Enfim, não conseguiu se cuidar tanto, então perdeu um pouco a arrancada do Noriega. Então hoje a zaga é Gustavo Martins e também o Wagner Leonardo. O Grêmio é favorito pro Grenal? É. Ah, Léo, isso é salto alto? Não, não é salto alto. Isso é uma constatação. O Grêmio está jogando mais que o Inter tem um jogo com a equipe titular. E ganhou do Inter de Santa Maria tomando ali um sufoco, né? E para variar, adivinha, o primeiro gol do time titular do Inter sai como? De pênalti. Alan Patrick, sempre de pênalti. É impressionante, impressionante. Mas aquilo que fez o time titular do Grêmio e aquilo que fez o time titular do Inter, o Grêmio tá melhor, o Grêmio se reforçou melhor. Não é, e aqui eu volto a dizer, não é soberba, não é salto alto. Se olhar os dois, o Grêmio está melhor. Agora, Grenal, velho, se o Inter fizer uma guerra com meia grama, como a gente fala, e o Grêmio entrar tocando bola, devagarinho, não, aí vai perder. O Grêmio tem que ter a mesma vontade de ganhar do Inter. E será que o Luiz Castro entende o Grenal? Claro que entende, sabe o que é o Grenal, já está mergulhado na história do Grêmio. E dentro do Grêmio nós temos Felipão, que é o coordenador técnico, conhece Grenal, o Arthur conhece Grenal, o TT tá louco para jogar um Grenal, nunca pôde jogar um Grenal, o TT com o time profissional do Grêmio. Então imagina como esses jogadores, Arthur e TT, por exemplo, que são da base do Grêmio, vão estar enlouquecidos pelo Grenal. Então, assim, gente, o Grêmio, eu acho que o Luiz Castro, ele conseguiu nessa arrancada fazer um ciclo muito bom. Tirando a derrota do São José, o que é até normal no início de temporada, eu acho que o Grêmio chega pro Grenal com os testes feitos, e veja que o Luiz Castro, ele botou todo mundo. Todo mundo jogou. O Jefinho entrou nesse jogo, entrou bem. O Luiz Eduardo jogou, o Vieri jogou, toda a gurizada jogou. Os veteranos, todos jogaram. O Balbuena não jogou porque o Balbuena estava com edema na coxa, então perdeu um pouquinho essa arrancada. Até o Volpe jogou, que já saiu. Então, se tu for ver, todos os jogadores do Grêmio, o Luiz Castro deu um jeito de colocar. Para dizer para eles, ó, botei todos vocês. Então agora eu vou escolher a equipe titular. E ninguém pode ficar chateado ou brabo porque eu testei todos vocês. É isso aí. Então acho que o trabalho do Luiz Castro foi bem feito para chegar pro Grenal. O planejamento funcionou. Agora é vencer. Vamos juntos, sem criar crise. Não é hora de criticar o Grêmio, procurar motivo para isso e aquilo. Agora vamos juntos. Vamos ganhar esse Grenal. Vamos nessa. Semana Grenal é importante. Se possível, dá o like, se inscreva no canal e vamos, Grêmio!